Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre como usando a Comic Sans e ornitorrincos voadores, todos nós podemos nos tornar gênios criativos. Meu nome é João Quadros, eu sou publicitário e fotógrafo, e primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre processo criativo. Vou abordar um pouco as etapas de tudo isso e principalmente dar dicas de como melhorar o seu processo. Agora, antes de tudo isso, primeiro a gente tem que entender do que se trata a criatividade. Por definição, é um processo onde, submetendo informações e referências à nossa imaginação, a gente consegue criar soluções inovadoras e diversas para problemáticas variadas. Ou seja, é tudo aquilo que você viveu, os seus conhecimentos, as suas referências, as suas histórias, as suas vivências, transformadas, somadas e ressignificadas, para poder ser em algum grau inovadoras e assim atenderem a uma demanda específica. Mas quando eu comecei a estudar criatividade, eu queria achar justamente uma fórmula para o processo criativo perfeito. Procurei, li diversos autores, eu não encontrei nada, infelizmente. Mas eu encontrei algumas familiaridades do que a gente pode chamar de 6 etapas do processo criativo como um todo. Sabendo dessas etapas, eu pude me organizar melhor dentro do meu processo e ver o quão benéfico é eu ter noção e controle de cada parte para ter a minha ideia, de poder melhorar naquilo que eu estou falhando, de reconhecer os meus erros e de poder potencializar certos pontos que vão resultar no meu valor final. A primeira etapa do processo criativo é você justamente compreender do que você está falando, você perguntar-se sobre a pergunta, você conceitualizar, você saber qual a sua problemática. E veja que problemática não é um problema de matemática, é só um jeito mais bonito de falar problema, porque muita gente compreende a criatividade como um jeito de resolver problemas. Só que problema é uma palavra muito negativa. Por exemplo, um artista, ele não vai resolver problemas. Ele vai atender uma demanda emocional, alguma coisa que ele quer pôr para fora, que ele quer comunicar, algo que ele pensa, e vai utilizar a linguagem artística para isso. Não é algo negativo, não é um problema a ser resolvido. É só uma demanda específica. Então, compreender a sua problemática é justamente você entender melhor do que você está falando, o conceito por trás daquilo, o posicionamento vai ser feito, qual o benefício você quer entregar, qual o real valor que você quer passar. Tem muita gente que não gosta de fazer isso, porque acha que é uma perda de tempo, porque é muito chato, é muito conceitual, é muito filosófico, é quase ser um psicólogo das coisas e perde tempo. Mas não. Quando você se empenha em saber realmente qual a sua pergunta, você gasta menos tempo dando a resposta errada. Um jeito bacana de você fazer isso é você trocar por sinônimos do que foi dito. Pega o que foi ordenado para você, o que você precisa fazer, a sua demanda, e você tenta falar aquilo de maneiras diferentes. Analisa esses modos diferentes de dizer a mesma coisa e você vai ver familiaridades nisso, nesses modos de dizer. Essa familiaridade, muitas e muitas vezes, é o conceito cerne, é compreender melhor a sua problemática. A segunda etapa do processo criativo, depois de compreender do que você está falando, é buscar as informações relativas àquilo. E aqui é aquela etapa que você vai buscar os conhecimentos de como já fizeram e como você vai fazer aquilo. Sejam referências, conhecimentos técnicos, regras, enfim. O mais importante que eu preciso dizer para vocês nessa parte é que vocês não devem se restringir ao que você está falando, ao seu objeto de criação. Porque você acaba fechando muito a sua cabeça, você limita as suas possibilidades. Imagina, por exemplo, uma caixa. Nessa caixa existem 3 objetos. Se você tenta mesclar esses objetos só com o que tem na caixa, você vai ter possibilidades limitadas. Até porque, se você imagina que outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa na mesma caixa com os mesmos objetos, muito daquilo já foi feito. Você até pode buscar uma nova mistura que ninguém fez e fazer algo inovador. Mas é muito mais provável que, se você for buscar em outras caixas, você vai ter novas misturas, vai trazer novos olhares e vai conseguir algo realmente inovador. Então não se limite aos conhecimentos daquilo só. Busquem outras coisas, busquem coisas que estão fora do seu conhecimento, do seu alcance, da sua visão, do seu gosto. Se você gosta de determinado tipo de música, vai ouvir outro, vai se informar mais das coisas que estão acontecendo no mundo.
vai ver um filme que você nunca viu, vai buscar outros assuntos similares àquele que você está tratando. Às vezes você nem precisa gostar e você nem precisa ser um especialista nesses outros assuntos. Você só precisa saber que eles existem, porque isso vai voltar na sua mente dentro do processo criativo e você vai poder usar aquilo para suas criações. A terceira etapa do processo criativo é a flexibilização do ego. Ela é composta de duas outras partes, o relaxamento e a suspensão das descrenças. Começando então pelo relaxamento, que é uma coisa que sofre muito preconceito na nossa sociedade, porque as pessoas de alguma maneira não conseguem aceitar que não fazer nada pode ser parte de fazer alguma coisa. Porque ele é uma parte vital do processo criativo, sem ele não existe geração de ideia ou inovação. Um exemplo clássico disso é aquele branco criativo, quando a gente precisa em um determinado momento ter uma ideia que precisa ser brilhante, porque os outros estão esperando da gente, estão nos pressionando, o tempo está acabando, a gente não consegue. Mas depois, quando a gente está, sei lá, em casa, relaxando, de boa na lagoa, aquela ideia, pum, vem! E cara, ela era brilhante. A questão é que em uma situação você está mais relaxado, mais propício e mais aberto para novas ideias. Em outra você está preocupado, com a cabeça muito cheia. E a utilidade do relaxamento é justamente isso, limpar a sua mente, limpar o campo para você poder plantar novas ideias. Contas para pagar, o chefe que enche o saco, o prazo que está acabando, a briga com o vizinho, o problema do carro, tudo isso nesse momento precisa ser esquecido. E você precisa se colocar suas energias um pouco mais para baixo, respirar fundo e se pôr aberto e tranquilo para as novas ideias. Uma empresa que realmente entende e compreende o valor do relaxamento no processo de trabalho e de criação de novas ideias é o Google. Ele que começou toda aquela ideia de escritórios descolados, com escorregadores, praça de alimentação, um lugar para você tirar um ronco, decoração arrojada. Tudo ali muito organizado, estruturado para você poder sair daquele ambiente de trabalho comum, poder tranquilizar, poder estar mais relaxado para desenvolver o seu trabalho, para ter novas ideias. E não só ficar com o seu olhar fechado, só fazer o que te mandam, desanimado, chateado ou bravo. Por isso, não subestime o valor do relaxamento dentro do seu processo criativo. Sem ele, não existe geração de ideias de qualidade. E claro, vale a pena lembrar que essa parte da flexibilização do ego é algo extremamente pessoal. Cada um vai ter que encontrar o seu modo de se relaxar e que vai encaixar melhor com o seu modo de criar. Yoga, assistir filme, ouvir música, desenhar. Existe inclusive uma técnica muito famosa entre os artistas franceses, principalmente, que eles chamam de deriva, que é quando eles fazem caminhadas a esmo para poder se inspirar, para poder pensar mais a respeito das coisas. Eu particularmente gosto sempre de ter uma bolinha para eu poder ficar jogando de uma mão para outra e ouvir uma música que eu gosto muito. Ali eu posso respirar fundo, baixar um pouco as minhas energias, poder estar mais tranquilo e assim conseguir me concentrar mais no que eu vou fazer. A segunda parte da etapa de flexibilização do ego é a suspensão de descrença. Isso é uma parte que exige muita coragem de quem se propõe a criar. E principalmente é uma das fases onde mais as pessoas têm dificuldade. Ela fala sobre como você tem que desligar os nãos da sua cabeça para poder criar novas coisas. Permitir que novas ideias que são muito diferentes do que é comum, do que é normal, possam surgir e florescer na sua cabeça. Então todos os bloqueios mentais que foram colocados na sua mente durante toda a sua vida precisam ser esquecidos naquele momento. Seja você não consegue, você não tem tempo, você não pode, você não deve, isso não é certo, isso não é normal, isso não é possível. Tudo isso precisa ser suspenso, precisa ser anulado. Eu sei que parece difícil, mas todo mundo faz isso sem notar. Por exemplo, quando você vai ao cinema, você realmente acredita que um cara que veio do espaço, que solta raios pelos olhos e voe por aí com uma cueca por cima das calças, faça amizade com outras duas pessoas, um milionário que se veste de morcego e uma mulher que é imortal, para derrotar um alienígena zumbi? Você realmente acha que isso é possível na realidade? Claro que não. Então me explica, por que quando a gente senta naquela cadeira e se põe para assistir aquela maravilha, a gente consegue se divertir, se emocionar e se entreter tanto?
de fato entrar na história. Justamente porque essa é uma das várias vezes onde a gente suspende as nossas descrenças. A gente desliga os nossos nãos, a gente exclui a realidade e aceita a proposta de novas ideias, de coisas que podem ser meio absurdas, diferentes, que não seriam possíveis na realidade, mas que ali, daquela forma, são incríveis. É a mesma coisa com o seu processo criativo. Você precisa ter coragem de ir contra todos esses bloqueios na sua mente e conseguir aceitar novas ideias. Ideias às vezes muito diferentes, ideias ornitorríncicas. E não só coragem, precisa de prática também. Quanto mais você se propõe a analisar e se pôr aberto para novas ideias, por mais esquisitas que sejam, melhor, mais permissivo você vai ser, maior quantidade de variações você vai ter e assim mais inovação você vai gerar. E é muito interessante como essa parte do processo criativo fala muito além de qualquer criação. Fala de um modo de pensar, nos faz refletir de como a gente anda com a mente tão fechada, como a sociedade anda muito 8 ou 80. E a gente não consegue se pôr muitas vezes no lugar do próximo, de imaginar novas ideias que não são aquelas que a gente está acostumado ou que todo mundo diz que é correto. É curioso ver como os grandes gênios, as pessoas que eram tidas como muito criativas até hoje, são vistas com olhos meio de estranho, né? Todo gênio é meio maluco, é meio diferentão. Justamente porque criatividade fala de viver o processo criativo, de ser o seu processo criativo e principalmente de se adaptar às transformações, de você ser algo altamente mutável. É por isso que eu não acredito que a criatividade é um modo de resolver problemas. E muito mais que isso, é um jeito de pensar e de ver as coisas. A quarta parte do processo criativo é o que eu chamo de processamento, ou processamento imaginativo. Esse é o grande momento do processo. Depois de você saber a sua problemática, procurar as informações, as referências, você flexibilizar o seu ego, agora é hora de você imaginar. É aqui que a inovação nasce, as possibilidades são infinitas. Murilo Gun, que é um cara que fala muito sobre criatividade, cita um termo que ele fala que é combinatividade, justamente se referindo a essa etapa do processo criativo, onde você processa tudo aquilo e você combina aspectos para gerar novas coisas. Eu já discordo um pouco dele, assim como outros autores. A combinação é só mais uma das milhares e milhares de formas de você brincar e lidar com as ideias e com os impulsos criativos. O próprio professor inglês Charles Watson, que é um dos grandes especialistas em criatividades que mora aqui no Brasil, fala a respeito da fragmentação, que é justamente quando você pega o seu objeto de criação, alguma informação base, e você fragmenta ela, você a divide em pequenos pedaços e você começa a analisar aqueles pequenos detalhes e lidar com eles. Mas enfim, existem diversas possibilidades, entre elas maximizar, minimizar, inverter, rearranjar. Uma técnica famosa de geração e melhoria de ideias fala um pouco sobre isso, a Scamper. Uma sigla para substituir, combinar, adaptar, modificar, procurar outra utilidade, eliminar ou rearranjar. A questão é, quanto mais você modifica as coisas, mais novas elas podem ser, maior nível de inovação elas vão ter. E muitas vezes não se trata de você ficar transformando muitas coisas, mas principalmente você olhar elas de um ângulo diferente. Um exemplo clássico disso são os post-its. Post-its. Um inventor não viu ali uma cola que não colava direito, mas sim um modo de você agilizar os seus processos de pensar, de trabalho, de escrever coisas e ter recado. O famoso Airbnb, que uniu casas e hotel, ideias tão opostas para quem diria. Fazer um modo de trazer mais experiência e conforto para o ramo da hotelaria, algo que ninguém estava muito nem aí, nem parando para pensar em como inovar. Ou quem sabe pegar um mictório e olhar ele de um ângulo onde seja uma obra de arte genial, como fez o Magritte, não sei. Ou aquele seu tio do interior ou primo distante que você acha tão pateta, mas que conseguiu ver em uma pá de colheitadeira uma excelente wok. Um método que ajuda muito é você se colocar um pouco no lugar do outro. Seja do seu objeto que você precisa criar, do objetivo onde você quer chegar, do seu cliente. O Design Thinking fala um pouco sobre isso. De qualquer maneira, as possibilidades são infinitas e é claro que é muito difícil você pensar em todas elas. Mas quanto mais ideias você gerar e combinar e poder transformar mais
aquela ideia inicial, aquelas 10 primeiras, que normalmente estão na faixa de ideias do óbvio, melhor. Porque mais inovação você vai ter, mais diferente vai ser, e mais atenção você vai conseguir chamar. Claro que desde que atenda a sua problemática. Quinta e penúltima etapa do processo criativo é você avaliar todas as ideias que você teve até agora. É o momento de você vestir a camiseta do chato, para poder avaliar se as suas ideias estão de acordo com o que você esperava e o que esperavam de você. Seja se ela atende a sua problemática, se você tem capacidade de produzir ela, se ela está dentro do orçamento, se é o que o cliente estava esperando de você. Enfim, todos aqueles nãos que a gente tinha desligado lá, agora eles voltam e são potencializados. Eu sei que ninguém gosta de ser chato, todo mundo gosta de ser querido, de ser amado, mas essa é uma parte absolutamente vital dentro do processo criativo. Principalmente porque é aqui onde as grandes ideias nascem. Por exemplo, um filtro d'água. Na parte de cima vai a água que não está tão limpa, a água da torneira. Aqui vão ter os filtros, que se forem de boa qualidade, tiverem bem postos ali, bem presos, vão filtrar gota a gota até que você resulte uma água absolutamente límpida, natural e maravilhosa que vai poder matar a sua sede. É exatamente assim que deve funcionar a etapa de avaliação das suas ideias. Se você tiver um filtro de boa qualidade, bem colocado, bem preso, as ideias não tão puras não vão passar por ali e você vai só gerar grandes ideias inovadoras. Mas como que a gente vai poder desenvolver essa noção tão clara do que é bom e do que é ruim? Justamente naquelas referências e conhecimentos que a gente viu lá no início do processo criativo. Se você procura ter grandes referências no seu repertório de coisas de altíssima qualidade que foram feitas no seu meio ou em outros meios, ou se você consome somente conteúdo da mais alta qualidade, da finesse. É esse tipo de coisa que vai poder te dar a capacidade de analisar o que é correto, o que tem qualidade e aonde cada aspecto precisa melhorar. Mas é claro que você não precisa ser um gênio absoluto e ter uma ideia genial de uma vez só. Muito pelo contrário. Imagina só, um tomate. Se um tomate ele não está completamente vermelho, se ele tem alguma partezinha que está meio murcha ou meio estragadinha, a gente joga todo fora o tomate? Claro que não, José. Você vai justamente cortar aquelas partes que não estão te agradando tanto e vai utilizar aquela que está com qualidade. A mesma coisa acontece com as ideias. Você pode avaliar elas em aspecto por aspecto para ver se alguma coisa precisa ser melhorada, se precisa ser revista. E você vai retrabalhar em cima delas, vai guardar as coisas de qualidade para poder melhorá-las. Esse é justamente o princípio do brainstorm, quando cada um dá uma ideia, que em grande maioria às vezes não é tão boa assim, e vão pegando os aspectos positivos de cada uma e recombinando para gerar uma grande ideia absolutamente inovadora e eficaz. Nessa penúltima etapa, eu recomendo que vocês não tenham medo de ser críticos, de serem chatos. Eu sei que é chato ser chato, mas não tenham medo de vestir essa camisa, porque é isso que vai determinar se o seu trabalho tem qualidade ou não. O último passo do processo criativo nada mais é do que você fazer, pôr em prática as suas ideias. Mas João, por que uma coisa tão simples e tão óbvia tá aqui no processo criativo? É óbvio que todo mundo que vai ter uma ideia vai pôr ela em prática, né? Infelizmente, pôr em prática nem sempre é algo que todo criativo vai fazer. Muitos, inclusive, discutem se isso não é o que faz uma pessoa realmente criativa e outra não. Mas a verdade é que fazer é um passo fundamental do processo criativo, porque as suas ideias levam um pouco de você sempre. É sua responsabilidade não só como criativo, mas principalmente como parte daquelas ideias, como uma mãe que tem um filho, leva um pedacinho de você. O amor que você tem pelas coisas, o jeito que você olha a vida, as suas referências, a sua infância, as suas memórias. Todas as suas ideias são responsabilidade sua e merecem que você, ninguém além de você, carregue o fardo de colocá-las em prática, para que elas ganhem vida, para que elas cresçam, floresçam e consigam andar pelas próprias pernas.
É claro que a diferença entre quem faz e quem não faz as ideias é gigantesca. Quem aplica a sua criatividade em algo prático vai sempre ser mais reconhecido, não só pela qualidade das suas ideias, pelo diferencial que está criando ali, mas principalmente porque aquilo está acontecendo, tem impacto direto na vida das pessoas. Ao invés daquele que simplesmente vai ter as ideias e não vai se preocupar em guardá-las ou colocá-las em prática ou fazer alguma coisa com elas, vai simplesmente imaginar. Mas o que isso tudo que eu falei até agora tem a ver com ornitorrinco e Comic Sans mesmo? Bom, se a gente parar pra pensar, o ornitorrinco é um animal meio estranho, né? Ele é uma mistura de ave com mamífero, ele põe ovo e vive na água. Inclusive, o bicho é tão bizarro que dentro da biologia ele é considerado uma exceção à regra. Talvez se ele não existisse, as pessoas diriam que ele não seria possível, pela estranheza gigantesca que aquele animal tem. Muitas vezes, dentre aqueles que trabalham com criatividade, principalmente, se geram preconceitos em relação a alguns tipos de ideias, alguns tipos de conceitos. Seja porque em algum determinado momento eles foram super utilizados ou usados de uma maneira errada, eles agora parecem toscos, feios, não se encaixam em nada, que precisam ser completamente abolidos no nosso processo e nunca mais utilizados. Mas caramba, somos criativos. A criatividade fala de ter a mente aberta para as coisas, para as possibilidades, de ser crítico. Como a gente pode ser criativo e ter preconceitos na nossa mente, principalmente em relação a conceitos que a gente pode utilizar. Isso é uma coisa que acontece muito na comunicação visual, principalmente porque ela é medida em termos de modas e tendências. Ou você faz alguma coisa que está dentro da tendência, que condiz com o que todo mundo está fazendo, ou você fez errado. Esses preconceitos, esses bloqueios são iguaizinhos àqueles bloqueios que a gente tanto trabalha para eliminar no processo criativo. E eles voltam agora de uma maneira mascarada. E o pior de tudo, pra gente que é criativo, que já mexe com isso, que já deveria ter mais facilidade em identificar que esse tipo de coisa não pode acontecer. Esse tipo de pensamento, esse tipo de preconceito, que acontece bastante, gera o que a gente pode chamar de miopia criativa. Esse problema hoje acontece com a fonte Comic Sans. Ela que em determinado momento foi ultra mega super utilizada por todo mundo. Você via aquilo em cardápio, em cartão de visita, você via aquilo em marca de loja, em todo lugar tinha Comic Sans. E o pior de tudo, ela foi mal utilizada por essas pessoas, porque em grande maioria não eram pessoas especialistas, estudadas, designers. Eram pessoas comuns que simplesmente viam na fonte algo simpático e a utilizaram com a melhor das intenções. E agora a Comic Sans é um pecado mortal entre aqueles que trabalham com a comunicação visual. E não é culpa da fonte. E o mais engraçado é que depois ela foi posta no mesmo saco de outros pecados capitais do design, como por exemplo as sombras exageradas e o gradiente. Curioso pensar que esses e outros conceitos visuais acabaram retornando ultimamente, né, para o design, como cults, como vintage, enfim, e viraram novas tendências, né? Por isso eu chamo a todos aqueles que trabalham com comunicação visual, sejam artistas, ilustradores, publicitários, não importa, utilizem a Comic Sans, deem uma cara nova a ela, façam uso dela da maneira correta, como todos aqueles deixaram de fazer. Desbloqueiem as suas mentes para esses tipos de preconceito e consigam se transformar naquelas pessoas que vão criar tendências. Porque com certeza, se você agora começa a utilizar a Comic Sans de uma maneira diferente e inovadora, você vai chamar muita atenção. Vão ditar as tendências ao invés de segui-las e principalmente vão dar asas aos ornitorrincos. Por isso fica a minha mensagem aqui, não tenham medo de colocar as suas ideias em prática, em dar asas àquelas ideias que são muito estranhas, que muitas vezes as pessoas vão olhar torto para elas. Se você acredita e você sabe que aquela é uma boa ideia, faça ela acontecer agora. E principalmente, não tenha nenhum tipo de preconceito em relação a absolutamente nada. A criatividade só é possível quando todas as possibilidades são possíveis. Isso só depende de você. Um grande abraço a todo mundo que me assistiu até agora. Adorei poder estar produzindo esse material para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que qualquer parte do que eu tenha dito tenha servido para alguma coisa e tenha tocado vocês realmente. Porque é um assunto que eu amo falar sobre e tô amando conversar com vocês. Qualquer dúvida,
qualquer questionamento, qualquer mensagem que vocês queiram me enviar, vocês podem falar comigo, eu me ponho aberto para conversar com vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.